noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. Bem, nos próximos 50 minutos que me foram dados, nós vamos fazer aqui uma breve análise de como devemos nos comportar diante das crises de vida. Como nós devemos instituir recursos para lidar com as adversidades da vida. Para isso eu gostaria de colocar 2 pontos essenciais para a nossa reflexão. O primeiro deles é que não são as situações propriamente que nos afetam. Muito mais do que isso, é o modo como enxergamos, analisamos as situações propriamente ao que nos afeta. Então esse primeiro item é muito importante que vocês memorizem. Eu serei aqui o mais didático possível para que saiam com informações retidas, guardadas na memória e possam aplicar isso no dia a dia. Então, o primeiro item importante tem muito mais impacto nas crises de vida, o modo como enxergamos essas crises, do que propriamente elas em si. E o segundo aspecto importante, que nós vamos também analisar no decorrer da palestra: qualquer coisa que nos aconteça, seja ela o que for, nada, absolutamente nada, destrói o sentido incondicional da nossa vida. Nada. A vida, ela tem um valor, um significado incondicional. Não podemos, em hipótese alguma, desprezar esse valor, malbaratar o valor que a vida tem. Um outro aspecto importante que vale a pena conceituar, a fim de que quando abordarmos o tema fique mais fácil a compreensão. O que significa crise? Crise de vida. Diversos padrões de crise. A crise financeira, a crise de um relacionamento, a crise dentro do lar, a crise que nós temos assistido coletivamente. O que significa crise? Do ponto de vista psicológico profundo, crise significa todo estado de perturbação ou preocupação interior decorrente da ruptura que temos com o nosso sentido de vida ou sentido existencial. Então, crise representa todo o estado de perturbação, aflição interior, não externo, interior, dentro de nós, que se dá pelo fato de termos nos desconectado do sentido da nossa existência. Muito bem, vamos então iniciar para analisarmos de modo mais profundo toda essa questão. A nós, seres humanos, foi dada uma capacidade que nenhum outro ser vivo tem. Nenhum outro ser vivo tem. E essa capacidade se chama perceber, assimilar, entrar em contato com o sentido da nossa existência. Nenhum outro ser tem a capacidade de captar, analisar o sentido ou o valor que a sua vida tem. Somente nós, seres humanos.
tudo mais, os outros seres vivos fazem. Eles comem, eles dormem, eles procriam, eles formam laços afetivos, assim como nós. Nós estamos aqui em um estado de agregação. Nós somos seres por excelência gregários, constituímos famílias. Os animais também. Um cão também faz isso, uma leoa também faz isso, e um rinoceronte também. Mas há um aspecto importante. Esse aspecto importante é: nenhum deles pode captar, analisar e tomar posição perante a própria vida. Alguém pode imaginar um rinoceronte equacionando o problema da sua existência? Não. Somente nós, seres humanos, podemos fazer isso. Isso significa que Deus nos ofereceu, a vida em si, que é Deus, nos ofereceu um instrumento primordial de trabalho existencial. Qual é? Fazer uma história. Nós somos os únicos seres do universo capazes de produzir uma história pessoal e, por sua vez, uma história coletiva. Somente nós podemos fazer isso. Então nós somos seres históricos. É daí que vem, desde a fase pré-histórica, quando aqueles primeiros hominídeos que gradativamente foram assimilando uma consciência moral e uma consciência de historicidade, de desenvolvimento pessoal, até o nosso estado de hoje. É por isso que nós temos acompanhado ao longo do tempo todo esse desenvolvimento antropopsicológico que temos criado ao longo do tempo, o progresso como conhecemos. Então, somente ao ser humano foi dada essa capacidade. Isso significa que, para fazer isso, nós precisamos ter uma bagagem existencial, uma bagagem peculiar, que é nossa, que são os recursos que temos para produzir um valor na vida, deixar um monumento próprio de construção, de relação, de integração com as pessoas. Daí vem a palavra existir. É muito importante entender essa palavra, existir. Vejam, começa com EX, existir. Esse EX traduz que nós temos como potencial de vida sair de nós. A criatura, para ser humana e aplicar o seu existir, ela precisa sair de si, interagir com o mundo. Se ela não reparte com o mundo, se ela não se entrega ao mundo com os seus conhecimentos potenciais, valores e afetos, ela não existe. Por isso é que não basta viver, é preciso ter um para que viver. A pessoa que não tem um para que viver, esta pessoa entra claramente em processo depressivo, em processo ansioso e muitas vezes até em processo de psicose, porque a ausência de um valor na vida enlouquece qualquer pessoa. Hoje, sem sombra de dúvida, as depressões, estados de ansiedade e outras patologias psiquiátricas bem catalogadas representam como causa primordial, possuem como fundamento aquilo que se denomina de vazio
existencial. E o vazio existencial é igual a crise de vida ou crise existencial. Então, para que nós possamos construir uma história, precisamos ter uma bagagem. E a pergunta que nós devemos fazer para nós, em trânsito no mundo, é: qual é a bagagem que eu tenho para andar no mundo, para caminhar com as pessoas, para conviver com a família, para agir no trabalho? Que bagagem existencial eu tenho? Certamente a grande maioria dirá, como acontece não só nos consultórios psiquiátricos, como também nas casas espíritas e outros locais de acolhimento: eu tenho muitas preocupações, eu sou muito ansioso, eu fico muito angustiado, inquieto, tenso, há muitas preocupações em mim. Será que isso é um problema realmente? Depende. Depende muito do padrão das nossas preocupações. Porque preocupar-se é saudável quando, em nível de preocupações, temos na nossa bagagem existencial a mesma cota de amor. Se o nosso nível de preocupação na vida, que pode predispor a crise, é o mesmo da cota de amor que carregamos, então tudo está bem. Se não é, devemos analisar se a nossa bagagem espiritual está muito pesada, causando graves transtornos em nós. Porque a preocupação é sadia quando ela é por amor a alguma coisa, e ela é patológica, doentia, quando ela é por medo de alguma coisa. Eu disse no começo que crise se dá por uma experiência interior. E não duvidem disso, porque é a grande realidade. Qualquer crise pela qual passemos no cotidiano, crises no lar, desavenças, dificuldades no trabalho, dificuldades para vencer ou honrar as despesas do cotidiano, as dificuldades de emprego, tudo isso, antes de tudo, representa um estado de comprometimento interior, porque representa uma desconexão com o sentido existencial. O estado, por exemplo, de corrupção que temos acompanhado na mídia, nada mais é do que um estado de crise interior, onde nos desconectamos do grande sentido existencial que deveríamos experimentar, porque passamos a querer coisas que não nos pertencem, tomamos coisas das pessoas que não são nossas, mas queremos ficar com elas, suprimimos determinados recursos em nosso próprio benefício. Isso faz sentido? Não. Então a crise representa toda a desconexão com os valores da vida, que representam as leis naturais divinas, que pedem fraternidade. E o mesmo processo se dá para qualquer doença de natureza psicológica. Então a preocupação ou a ansiedade excessiva, ela é saudável quando ela é por amor a alguém ou alguma coisa, e é patológica quando ela é por medo de alguma coisa. Quais são os principais medos que hoje nós experimentamos, que promovem crise interior ou existencial? Quais são esses medos que nós carregamos sem exceção? De alguma maneira, todos nós estamos inseridos nesse estado de crise, porque Jesus mesmo propôs: penseis que vim trazer paz à terra? Não. Vim trazer a divisão, vim trazer a espada do conflito. Ninguém se desenvolve na existência sem conflitos, sem dúvidas, sem incertezas e sem equívocos. Ninguém evolui sem isso. Aquele que acerta sempre
tenham a certeza, não está evoluindo. Só evolui quem se equivoca, quem cai e quem levanta. Por isso que eu sempre digo, culpa jamais. Apenas não repetir o mesmo erro. Apenas não ceder ao mesmo engano. Aprendeu a lição, recomece e não repita, como fez Jesus, por exemplo, com a mulher adúltera. Onde estão os teus acusadores? Eles te condenaram? E ela disse, não, Senhor, então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O nome disso é liberdade, para que cada um recomece sem repetir o mesmo engano. Então, quando essa preocupação tem uma cota de amor por alguém, é válida. Quando é por medo, já não é válida. E os medos principais que nós possuímos são 4 padrões que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão. 4 padrões. Primeiro, o medo de amar. Segundo, o medo de sofrer. Terceiro, o medo de perder. E o quarto, o medo de morrer. Eu vou analisar sucintamente esses 4 medos para verificar onde nós podemos nos encaixar em um deles e fazer uma análise pessoal de mudança para eliminarmos esse padrão de medo, que veremos como fazer isso. O primeiro deles, o medo de amar. Este é o mais acentuado de todos. Esse medo é um padrão ancestral que nós temos, que vem da herança animal, dos nossos instintos, lá de trás. E temos então uma grande necessidade de nos garantir, de nos proteger, de nos defender, de nos entregar aquilo que é importante e que vale a pena. Como nós temos medo de amar? É algo impressionante que acontece conosco constantemente. Nós temos medo de nos entregar à vida, desconfiamos demais, são incertezas demais, são defesas constantes. Quando temos algum problema que nos aflige, a culpa sempre é do outro. Quando temos alguma dificuldade, parece que não é responsabilidade nossa. Estamos sempre temerosos de entrar na vida de cabeça, como se diz vulgarmente, e amar o trabalho, amar a família, amar o cotidiano, acreditar nas pessoas, conviver em clima de paz, repartir coisas boas. Estamos sempre tomados de defesa, estamos sempre em clima de aflição. O exemplo clássico que eu dou em relação a isso, ao nosso medo de amar, reparem como isso acontece. Nós entramos no elevador, entram mais 4 pessoas conosco, não conhecemos nenhuma. O elevador se fecha e vamos até o 25º andar. E temos que conviver por algum tempo naquele espaço pequeno, com as 4 pessoas. Qual é o primeiro assunto que surge dentro do elevador? Calor, não? É o primeiro assunto que surge. É a primeira queixa do dia. Quando o assunto prossegue, imediatamente vem os presidenciáveis, o governo, a corrupção, os problemas, as carências e dificuldades. Não ocorre um elogio, não ocorre uma bênção. Sabe por quê? Porque nós temos vergonha de amar. Nós achamos que isso representa um ato de tolos. Logo vem aquela crença. Lembre do que eu falei no começo. Muito mais impacto tem aquilo que eu penso sobre uma situação e não ela mesma. Então vem aquelas crenças na nossa cabeça. Se eu for bom, se eu for dócil, se eu for gentil, carinhoso, se eu ceder, eu vou passar por todo e as pessoas vão montar em mim, como costumamos dizer. É o medo de amar.
Só que isso é uma grande tolice. Isso é que é ser tolo. Pensar assim é que é ser tolo. Porque não há nada melhor do que nós possamos dizer para as pessoas o quanto elas são importantes para nós, o quanto elas são queridas, o quanto elas significam. Como é bom poder repartir esses sentimentos, mas ainda estamos muito bloqueados nesse aspecto. Então, o medo de amar é o primeiro equívoco que nós cometemos em relação à preocupação. Ficamos preocupados em parecer bobos, tolos, e não amamos como deveríamos. Não nos entregamos naturalmente, com alegria, como deveríamos. Estamos sempre numa defensiva constante para não sermos magoados. E aí vem o segundo aspecto, que é o medo de sofrer. O medo de sofrer é uma continuidade do primeiro. Porque eu evito amar para não sofrer. Eu tenho pavor de sofrer. Tenho pavor que me magoem. Tenho pavor de ser decepcionado. Pavor de que as coisas saiam errado. Que o que eu planejei não funcione. Eu tenho medo de adoecer. Medo de ter um problema. Medo de ter uma dificuldade. Medo de perder o emprego. Eu tenho medo de sofrer. Eu vivo numa ansiedade antecipatória o tempo inteiro. E eu brinco às vezes dizendo assim: se a pessoa recebe o telefonema é alguma cobrança. Se a campainha toca, pode ser um ladrão. Se o WhatsApp toca, é alguma notícia ruim. Nós estamos sempre atormentados com alguma preocupação por medo de algo, medo que aconteça algo. É o estado neurótico clássico que vive tanto o indivíduo quanto a sociedade, na neurose coletiva que hoje ela apresenta de forma muito intensa. É bastante evidente. Nós vivemos hoje uma transição psicológica da neurose para a saúde. Estamos saindo do estado neurótico para um estado de saúde espiritual muito gradativamente, porque nós somos tomados pelo medo de forma excessiva. E o medo de sofrer é uma das tolices que mais podemos cometer. Porque eu pergunto para vocês: que garantias nós temos em relação ao que acontece conosco? Qual é a garantia que nós temos? Já repararam que nós temos muito pouco controle sobre a grande maioria das coisas? Muito pouco controle. Alguém tem controle aqui sobre a morte? Não. Alguém tem controle aqui sobre a doença? Alguém tem certeza que amanhã não vai amanhecer gripado? Não. Pode ter uma pneumonia. Pode ser que daqui a um mês apareça em mim, por exemplo, algum tipo de tumor. Eu nem estou sabendo, estou aqui muito bem, de saúde, estou ótimo, mas não se sabe. Há garantias? Não há. Então por que eu vou ter medo de sofrer? Eu tenho que aprender a sofrer, no bom sentido. Aprender a lidar com essas adversidades, com essas crises de vida, a doença, as dificuldades gerais, a questão financeira, a questão familiar, a questão de afeto. Eu tenho que aprender a lidar com isso e não temer isso e tentar me prevenir. Porque qual é a garantia que eu tenho? Qual é a garantia que eu tenho de ser amado, de ser querido, de ser constantemente, ter constantemente pessoas ao meu lado? Qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Então eu quero controlar coisas que eu não posso. E a pessoa que tem medo de sofrer, geralmente deseja ter o controle sobre tudo e vive num estado de preocupação excessiva por medo de sofrer, por medo de ser ferido, de ser magoado, de a vida ser injusta. Mas a vida nunca será injusta. Os acontecimentos que se dão sempre serão para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, porque daqui a pouco tudo passa. A única coisa que não passa somos nós, o resto passa. O terceiro padrão de medo, que é o medo de perder, está na sequência do medo de sofrer. Perder pessoas, perder coisas. São aquelas pessoas atormentadas, por exemplo, no campo dos relacionamentos. Vivem relacionamentos
altamente perturbados, em clima de dependência, de cobrança, de exageros, sem ceder liberdade, sem ceder espaço para aquele que ela ama. Em contrapartida, aquela outra pessoa também aprende da mesma forma e passa a cobrar, passa a exigir. É o medo de perder, é o medo de abandonar a posse e o poder sobre algo. Uma pessoa que vive assim, vive profundamente atormentada e em constante estado de crise interior. E é por isso que normalmente as coisas não funcionam para nós. Memorizem isso. As coisas não funcionam para nós dentro de alguns aspectos da nossa vida, quaisquer que sejam, porque não sabemos amar por medo, não sabemos sofrer por medo e não sabemos perder. Perder é uma das coisas que mais acontecem no seio da nossa própria vida. Vou dar um exemplo. Vocês estão aqui comigo hoje. Poderiam estar em qualquer outro lugar. Poderiam estar agora vendo a novela, poderiam estar agora no cinema, poderiam estar cozinhando uma coisa bem gostosa em casa, poderiam estar passeando no parque, poderiam estar visitando um parente, mas vocês estão aqui. Significa que ao estarem aqui fizeram uma escolha, e essa escolha fez com que vocês perdessem todas as outras oportunidades ou possibilidades de sentido de onde estarem. Por estar aqui, que representa algo de muito valor para vocês, vocês perderam muitas outras coisas que poderiam estar fazendo. Nós perdemos a todo momento. Isso significa que é natural o fenômeno da perda. Quem escolhe sempre perde, muito mais do que ganha. É que o ganho é tão significativo, é tão bom, que aquilo que se perdeu perde a importância. Então perder é natural, perfeitamente natural. Temos que nos habituar a esse fenômeno de perdas em relação a qualquer coisa, pessoas, objetos, é natural. E por último, o medo de morrer. O medo de morrer é algo que me chama muita atenção, como estudo, como análise, porque o nosso medo da finitude temporal dessa existência é tão curioso, como temos medo da finitude, porque temos dúvida do que vai acontecer depois. Quando meus pacientes, às vezes em consulta comigo, dizem assim: sabe o que acontece no fundo mesmo, doutor? Eu digo: o que é? Eu tenho pavor de adoecer e morrer. Eu tenho um medo da morte, que é uma coisa que toma conta de mim, que eu não sei explicar. O que você me diz a respeito? Ele cai na tolice de me perguntar o que eu acho. E eu respondo. Cai na tolice de responder. Vejam bem como é curioso isso. Nós não temos medo da morte. Não temos. O medo não é de passar para o lado de lá. Vocês sabem qual é o medo verdadeiro que nós temos? É o medo de não ter o que levar para lá. Esse é o medo. Não há nada mais aterrorizante do que chegar na velhice ou chegar diante da morte em um momento crucial e derradeiro e dizer assim: o que eu fiz? O que eu construí? Que sorrisos eu provoquei? Que bem-estar eu gerei nos outros? O que eu deixei aqui de monumento na terra, que somente eu fui capaz de fazer e ninguém mais? Se essas respostas não puderem ser dadas, é melhor pedir um adiamento da morte, para dar tempo de fazer alguma coisa.
meu medo de morrer é esse. A crise diante da morte não é da vida cessar, é de nós olharmos e dizer: o que eu tenho para levar depois desta vida? Se for muito pouco, é prejudicial, é temeroso, porque nos angustia, uma vez que sabemos o que viemos fazer aqui, e nem sempre cumprimos, nem sempre conseguimos, nem sempre vencemos as nossas próprias imperfeições e dificuldades, ociosidades. Então o medo não é da morte, o medo é de não ter tido uma vida rica de valores, rica de bênçãos, de ações proveitosas. Esse é o nosso maior temor. Então, desde já, fica o alerta para mim e para vocês: jamais deixem passar essa existência sem que ela seja rica de valores, de realizações, de proveito. Olharmos e dizermos assim: não, eu ajudei, eu contribuí, eu perdoei, eu acertei muito, eu fiz muitas coisas boas, pessoas foram felizes porque eu existi, eu pude colaborar, pude deixar o meu quinhão de participações. Sem isso, vamos ter pavor de morrer. Um outro aspecto, então, que nos auxilia a superar as crises de vida e as adversidades do cotidiano: o humor. Nós temos uma grande dificuldade de viver junto com um estado de humor. A gente percebe isso com muita clareza, não só em nós, como nas pessoas em geral. É muito comum encontrarmos, ou mesmo nós sentirmos, um grande tédio da vida, focalizarmos constantemente os problemas, as dificuldades, as limitações. É muito difícil nós percebermos os nossos potenciais. É muito difícil. Em conversas triviais, por exemplo, que eu tenho, em almoço, um intervalo, um bate-papo, frequentemente a gente ouve: ah, mas é verdade, e quem sou? Não, quem sou eu? Não, pobre de mim. É o tempo inteiro uma autodepreciação constante que nós temos que aprender a cortar, a eliminar definitivamente. A gente conversa com uma pessoa, encontra na rua: olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Mas que bela camisa você está vestindo. E a pessoa: ah, você acha? Nossa, é tão velha. É hábito nós nos depreciarmos. É hábito. A pessoa chega na nossa casa, toca a campainha e entra. Olá, sentamos, batemos um papo e vamos oferecer um pedaço de bolo que nós fizemos. Ela prova: mas está uma delícia. E nós: notei que faltou tal coisa. Já repararam isso? É hábito. Isso assim, claro que tem uma tonalidade engraçada, que é para a gente rir mesmo, que é o bom humor. Porém, isso denota alguns sinais. Você sabe que psiquiatra fica reparando tudo. Eu estou olhando um pouco. Tem gente aqui com trejeito, é bom ficar parado. Não se mexam. Não se mexam. Então, nós temos o hábito de nos depreciar demais. Isso é hábito. Por quê? Porque adoramos quando alguém chega: coitado, pobre de você. Gostamos disso. Isso tem que parar. Nós temos que acreditar em nós. Humor não é ficar dando gargalhada, estridente, não. Humor é achar graça na vida. É dizer que a vida é bela, que a vida é boa, apesar das dificuldades.
dificuldades, porque estar na vida é tão trabalhoso. Para chegar nela, nós sabemos disso. Reencarnar é tão difícil que nós não fazemos ideia. É uma programação tão complicada. Vou logo avisando com sinceridade: para voltar depois desta, vai demorar. É bom aproveitar agora, enquanto estamos aqui, seja sob que condição for. Vamos aproveitar agora, porque voltar vai demorar, não é fácil. Arrumar uma família que nos aguente é muito difícil. Os benfeitores espirituais ficam procurando, por misericórdia, alguém que nos aceite. Então, vai demorar. Vamos aproveitar agora. Então, vamos aproveitar de bom humor, achar graça na vida, achar beleza nas coisas e começar a parar de dizer: eu não sirvo, eu não sei, quem sou eu, pobre de mim, a minha roupa. Vamos agradecer por tudo aquilo que possuímos e por tudo aquilo que oferecemos, temos capacidade de oferecer. Quando alguém nos perguntar assim: nossa, que belo sapato, nós vamos dizer: que bom que você gostou, também adorei. Nossa, mas olha, linda a sua camisa, muito obrigado. Que bolo delicioso que você fez. Pois eu sei fazer muito bem mesmo. É assim que a gente tem que agir. É assim que a gente tem que agir. Jesus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Jesus não era nada modesto. Eu descobri que ele tinha essa imperfeição. Ele não era nada modesto. Nada. Ele perguntou para as pessoas: quem diz o povo que eu sou? E um dos discípulos disse: bem, mestre, uns pensam que tu és Jeremias, outros dizem que és Zacarias, outros dizem até que és Elias reencarnado. E ele olhou para Simão: e tu, Simão, quem dizes que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. E ele disse: exatamente. O sacerdote olhou para ele e disse: tu és mesmo esse rei dos judeus que todos ficam anunciando? Resposta: sou. E tu me verás sentado à direita dele. Imagina se fosse eu dizendo isso. Eu ia apanhar ainda mais. Então ele não era nada modesto, ele era autêntico. Ele não vivia da piedade das pessoas. Coitado, pobrezinha. Ele era um homem autêntico, livre, independente e maduro. Então vamos aprender com ele a ter humor. Humor é isso, é acreditar em si e participar da vida com alegria, com disposição e com coragem. Vamos aprender a exercitar este humor, porque isso nos liberta de todas as crises. Outro item importante, fundamental para vencermos crises, eu vou catalogá-lo numa frase: permanecer juntos, coisa que temos dificuldade. Permanecer juntos significa criar laços seguros de afeto e aprender a pedir ajuda. Nós não sabemos pedir ajuda porque temos vergonha, porque achamos que isso é depreciativo para nós. E em realidade, não há nada mais humano do que pedir ajuda, do que dizer: eu preciso de você. Neste momento eu não estou bem, você pode me auxiliar? Geralmente queremos dar conta de tudo, escondemos tudo das pessoas, colocamos-nos em posição de fortaleza quando estamos arrebentados por dentro e não temos a coragem de dizer para quem nos ama, para quem se importa conosco: eu preciso de você, eu estou num momento difícil, posso me aconselhar com você? Não. A pessoa: como você está? Estou ótimo. E logo trocamos de assunto, não queremos dividir, repartir. Isso afastar-nos uns dos outros, e precisamos permanecer juntos
em momentos de crise. Jesus foi o maior exemplo de criatura que soube pedir ajuda. Ele, a rigor, nunca havia pedido, que saibamos, sempre ofereceu de si, sempre doou o melhor que pôde, sem cobrar absolutamente nada de ninguém, ou sem pedir qualquer apoio específico. Mas ele fez isso uma vez. No momento em que ele chegou no Jardim das Oliveiras, naquela madrugada em que ele seria preso, e ali ele foi se recostar para orar, porque sabia que o momento de ser preso era aquele, e foi para lá entregar-se em holocausto, para deixar claro o que significa valorizar a vida e os propósitos incondicionalmente. Ali ele chegou para os discípulos e disse: a minha alma está em angústia, velai comigo. Foi a primeira vez que se tem notícia que ele pediu ajuda. Entraram com ele Tiago, João e Pedro, e ali ficaram sentados às portas do Jardim das Oliveiras, que era um grande parque na época, muito arborizado. E ele entrou e se distanciou 60 metros aproximadamente para orar. Terminando, volta e encontra os discípulos dormindo. Isso tem um significado psicológico importantíssimo. Quantos de nós não dormem para os problemas de quem nós amamos? Quantos de nós se tornam cegos, surdos, desatentos para quem está sofrendo pertinho de nós e nem sequer percebemos? Quantos de nós se tornam alheios às lágrimas dos outros? Esse é o sono profundo em que nós às vezes nos encontramos, quando deveríamos estar despertos para dizer: eu estou com você. Esse momento eu silencio as minhas angústias e dou atenção a você, porque é você que necessita. Estou do seu lado. Como é difícil escutarmos isso ou dizermos isso para alguém. Permanecer juntos em momento de crise supera qualquer adversidade, porque tudo, na verdade, que nós queremos num dado momento da nossa existência, quando estamos frágeis, é justamente ter apoio de alguém em quem confiamos, em quem amamos. Nesse momento, quando isso acontece, as ideias surgem, as soluções aparecem e tudo gradativamente se reorganiza, porque permanecemos juntos, unidos, sem acusações. Às vezes no lar acontece um problema qualquer, no seio da família surgem as acusações: mas você não fez isso, se você tivesse feito tal coisa nós não estaríamos assim. Começam as acusações desnecessárias. O problema já está aí. Para que nos acusarmos? É hora de dizer: o que quer que tenha acontecido, vamos encontrar juntos soluções, todos empenhados, e partimos para solucionar a dificuldade. É muito melhor deliberar com soluções do que ficar envolvendo queixumes completamente desnecessários, criando mais sofrimento, mais adversidade dentro do próprio lar, além daquele problema. Então, permanecer juntos é fundamental. Não criticar, não ofender, não apontar situações negativas próprias a cada um. Parar de julgar e ajudar. Isso é muito melhor. E por fim, o último item que eu quero deixar aqui claro, para que nós meditemos a respeito. E esse é fundamental, porque esse diz a nossa própria condição de humanidade, extremamente importante. Chama-se a atitude que tomamos perante a nossa vida. A preservação da vida
sob quaisquer condições. É importante, muito importante, que tenhamos isso em mente. Cada um de nós é um ser completamente singular. Não existe outra criatura além de nós em particular. Se qualquer um de nós hoje desaparecesse da face do universo, não haveria possibilidade de colocar um idêntico no lugar, porque Deus não repete as suas criaturas. Isso significa que todos nós, sem exceção, de modo particular, somos muito importantes no seio da criação. Podemos não ser importantes para o patrão, podemos não ser importantes para alguma pessoa em particular, mas isso não é importante. O importante é que somos criaturas singulares no mundo. Só existe um de cada um de nós. Já repararam como vocês são importantes? Se vocês não existirem, não poderão ser substituídos. Não há quem fique no lugar de forma idêntica. Então, por que nós vamos nos preocupar com a opinião alheia? Por que nós vamos nos preocupar com quem pensa alguma coisa de nós? Qual é a importância que isso tem? Nenhuma. Porque isso não fica nem pior, nem melhor, simplesmente porque pensam. O que importa é o que nós pensamos de nós. E às vezes pensamos horrores de nós. O que é muito ruim, muito negativo. Quantos de nós não confiamos em nós próprios? Não acreditamos na nossa capacidade. Ficamos dizendo que não somos capazes, somos impotentes para mudar as coisas, não temos possibilidade de superar tais e tais situações, o que é uma grande mentira. Porque tudo vai passar e nós vamos continuar. E a única coisa que a gente vai conseguir, se nada fizermos, é ficarmos com o bloco do peso dessas situações nos nossos ombros, mesmo depois que elas tenham passado, ficaremos sentindo o peso delas pela nossa ineficiência voluntária, por acreditarmos que não somos capazes, que não temos força, que não somos competentes. Isso é uma criação da nossa mente, é uma criação do nosso campo mental, é uma estratégia de vida perniciosa que nos faz paralisar a marcha do progresso individual. Quando dizemos, eu não sou capaz, eu não dou conta, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quando dizemos isso, tudo o que estamos conseguindo é uma estratégia para nada fazer, porque é mais fácil não fazer nada. É muito mais fácil. Olha que maravilha, não preciso fazer nada. Quando eu digo, por exemplo, não, nem vou tentar, olha, sinceramente isso aqui não é para mim, eu não tenho essa habilidade, me desculpe, nem vou começar. Olha que coisa maravilhosa, não precisamos fazer nada. Estamos completamente amarrados, impossibilitados de agir, porque já damos a desculpa da própria incapacidade. É uma estratégia, uma invenção que nós criamos pelo medo de alguma coisa que eu contei no início. É muito mais fácil sentir alívio e não tentar do que sentir muita ansiedade, mas conseguir. Nós optamos pelo primeiro item, pela primeira possibilidade. E a vida vai passando, e a vida vai seguindo, e nós vamos cada vez mais acreditando nessas impropriedades que não existem. São criações nossas. Então é necessário que nós aprendamos a tomar na vida atitudes firmes e conscientes, aprender a tomar decisões livres e verdadeiras. Por isso Jesus, eu sempre repito este homem, porque não há igual para explicar no sentido psicológico onde devemos chegar
com as nossas potencialidades. Somente Ele soube explicar muito bem. Então Ele disse: tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem. Enfim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando ele afirmou isso, e eu analisei essa proposta do ponto de vista psicológico, eu fiquei tão impressionado, porque isto vem perfeitamente de encontro ao que nós precisamos: aprender a ser livres, a tomar decisões acausais, sem causa, porque toda decisão que tem uma causa, uma razão, ela não é decisão, ela não é humana, ela não é livre. Quando, por exemplo, eu decido tomar uma decisão assim: você vai na festa do fulano? Eu vou, mas só se você prometer que sairá de lá até meia-noite. Tá certo, eu prometo, então eu vou. Eu não tomei decisão alguma. A minha decisão foi tomada com base em uma necessidade que eu exigi. Então isso não é decisão, isso é barganha. Decisão é quando nós, pela grande alegria de viver e compreender o significado da vida, tomamos decisões acausais. Eu faço porque eu quero, eu faço porque isso é bom, eu faço porque eu sou humano e escolho o que é melhor. É assim que devemos aprender a tomar decisões em momentos de crise na vida, sejam quais forem as crises. Decisões coerentes, sensatas, lúcidas. É importante que tomemos essa atitude na vida livre. Por que você gosta de fulano? Ah, porque ele me trata tão bem. Isso não é decisão. Decisão é quando eu gosto porque eu quero, porque é bom gostar, porque é bom respeitar. Mas e ele? Ele não trata você tão bem, o problema dele, não é meu. Eu trato ele bem, sempre, com respeito. É claro que eu imponho limites, se for necessário, mas eu trato ele bem. Por quê? Porque eu quero. Porque quem manda em mim sou eu. Eu é que decido o que é melhor. E o melhor é amar, o melhor é respeitar, o melhor é ser ético, o melhor é ser honesto. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu não estou. Mas todo mundo faz isso, mas eu não faço, porque eu não quero. É importante tomar atitude sadia no cotidiano, decisões acausais, livres. É muito importante que façamos isso. Nós olharmos para alguém que nós amamos e dizermos: eu gosto de você. Por quê? Não interessa. Não tem porquê. Se tiver porquê, não é decisão. Nunca peçam explicação. Podem se decepcionar, não é melhor? Nunca peçam explicação. E nunca deem explicação. A pergunta que vocês devem fazer no momento da decisão é: o que eu serei fazendo o que eu quero? Essa pergunta inibe o que não é bom e faz prosseguir o que é bom. Nós estamos sentados à mesa, estão todos se embriagando. E alguém diz: mas está todo mundo aí fazendo à vontade, o que bem entende, e você sentado aqui, faça a mesma coisa. Não farei. Por que eu preciso fazer a mesma coisa? Não farei. Então essa decisão acausal, que não me permite fazer o que eles fazem, vem da pergunta: eu serei fazendo isso? Eu serei alguém que não tem domínio sobre si, então eu não faço, porque eu me respeito, eu me cuido, eu gosto de mim, então não faço. É a decisão consciente. É muito importante termos essa consciência de ética, de respeito, de moral,
diante das adversidades e crises, porque isso nos liberta e nos dá força para viver melhor e solucionar os problemas. Nunca façam a pergunta: o que eu ganho se eu decidir isso? Nunca façam essa pergunta, porque isso não é decisão. Isto é ficar na dependência de algo para que possamos decidir. Isto não é humano. Isto fica para o cão, que nós ensinamos a rodopiar. Adestrando o cão, ele rodopia e nós damos um biscoitinho de brinde para que ele possa repetir a ação. Isso fica para o cão. Nós não. Nós somos humanos. Nós aprendemos a decidir pelo livre-arbítrio e não simplesmente porque é conveniente, porque é interessante ou porque vamos lucrar com alguma coisa. Sejamos humanos sempre. Então, em resumo, se as nossas preocupações estiverem iguais, a mesma cota de amor que ofereçamos à nossa comunidade, às pessoas que convivem conosco, estamos indo bem. Se o nosso medo é de viver melhor, é de nos entregar para a vida, é de perder alguma coisa ou de morrer, já sabemos que só existe uma forma de vencer tudo isso: cumprindo o nosso sentido existencial. E o sentido existencial, ele já existe, ele está diante de nós. Aqui, diante de mim, está o meu sentido existencial. Se vocês não estivessem aqui, por que eu estaria? Então não depende de mim. É Deus que envia para todos nós aquelas razões para uma vida feliz. Basta que saibamos encontrar, por meio dessa sintonia com o Todo-Poderoso, que está dentro e fora de nós, em todas as coisas. Confiemos e sairemos daqui muito melhores do que quando chegamos. Muita paz nos teus corações e muito obrigado.